Vídeo rápido sobre Copel, com códigos de negociação CPLE3 e CPLE6 na Bolsa de Valores brasileira. Empresa essa que no período retornou 4.750% aos sócios, contra um retorno de apenas 558% do Ibovespa, principal índice brasileiro. Trazendo isso para o mundo real, um aporte inicial de apenas R$1.000 na companhia se transformou hoje em quase R$50.000, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso que eu sempre trago para vocês em todos os vídeos. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente estar lendo antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. Hoje é um vídeo muito completo da empresa, porém também dinâmico. E a Copel que desde a divulgação de seu balanço acumula uma queda de 5%. Informação interessante, principalmente para aqueles que sempre buscam dividendos. Já comentei inclusive que não existe lei por força de obrigação que obrigue ações preferenciais a pagarem 10% a mais, como a maioria ainda acredita. E Copel, ela é um raro caso onde as ações ordinárias no longo prazo retornaram muito mais ao sócio do que as ações preferenciais. Cenário normal é uma rentabilidade ou muito parecida ou com as preferenciais sempre retornando mais ao acionista. E aqui nós falamos de retorno total. Segundo comentário, é algo que eu já queria trazer desde as últimas movimentações que a BlackRock fez no banco Banrisul. Se vocês pegarem em BRSR6, a BlackRock fez a mesma coisa recentemente e eles fazem em todas as investidas. Falamos da maior instituição de investimento privada do planeta e qual que é a mensagem que eu quero trazer para vocês? Não se animem ou não tomem nenhuma atitude, principalmente movimentação de compra ou venda, quando vocês verem movimentos como esses, abre aspas, BlackRock aumenta a participação acionária na companhia, fecha aspas. Chegaram a pouco mais de 5%, matéria essa de 14 de março, e aproximadamente 15 dias apenas depois, a companhia já reduziu a participação para 4,9%. Então não se movimentem quando vocês enxergarem um nome tão pesado como eles, reduzindo participação ou aumentando participação. Em 99% dos casos, não é indício de nada. Se vocês pegarem do Banrisul, eles entraram na baixa e já venderam logo na sequência na alta, o que me traz novamente a psicologia financeira e Morgan Housel. A minha principal recomendação é fazer um esforço para identificar qual jogo você está jogando. Essas recomendações e movimentos são sempre de curto prazo e quem é seguidor do canal da metodologia e membro não investe para o curto prazo. E nós já vimos que o lucro dela disparou a quase R$1 bilhão. No estudo da carteira de dividendos perfeita, caso você não tenha assistido, aconselho muito que você assista. É uma série muito estudada, muito baseada em números, e ela é aquela que trouxe o melhor retorno total ao acionista nos últimos 5 anos. E não à toa, quando a gente pega quase 30 casas ou 30 analistas, quando a gente compara com CEMIG, Eletrobras, Engie, Transmissão Paulista, ela é a elétrica favorita, principalmente pensando em dividendos. Abre aspas. Entre as elétricas, a companhia também lidera o ranking de 20 carteiras com foco em dividendos para o mês, com 8 indicações. O PagBank tem as ações no portfólio mensal, destaca que a Copel é uma das companhias com base regulatória mais depreciada do setor, concordo, ou seja, possui espaço para crescer a receita mais do que os pares. No comentário deles aqui embaixo, e a única coisa que vai fazer essa receita crescer, que permite esse espaço de crescimento de receita, é a privatização, são redução de custos e melhora operacional. Isso tudo se traduz em quê? Eficiência. Saiu da mão do Estado, é uma nova corporação. Deixei separado aqui embaixo no balanço, que é muito mais aprofundado do que esse vídeo. A gente viu que ela vem buscando eficiência em todos os setores, vem conquistando, inclusive diminuindo o quadro de pessoal. Consequência, no ano fiscal fechado inteiro, o EBITDA subiu, geração de caixa subiu, FCL subiu e o lucro disparou mais de 100%. Vale lembrar, nós temos
termos não recorrentes aqui. E na avaliação do BTG é praticamente a mesma coisa, porém, em outras palavras, o BTG recomenda a Copel para quem busca dividendos. A companhia oferece uma sólida geração de caixa que deve transformar tudo isso em proventos. A Copel é um dos nomes integrados mais baratos, aqui eu discordo da cobertura do banco, e uma das principais teses no setor de serviços básicos. Aqui sim, concordo e muito com a tese da companhia. Os analistas avaliam que a companhia tem espaço para valorização, sendo agora uma empresa privada, e eles enxergam que redução de custos é necessária, elevação do VPL e menores custos de manutenção. Tudo isso na avaliação tanto do BTG como dos outros players que a gente vai ver no final. Nós falamos de grandes bancos, grandes instituições que cobrem a empresa. A Copel é uma transição de eficiência. Essa é a tese da empresa, é isso que eu venho citando nos últimos vídeos e é isso que todas essas instituições dizem da companhia. O que eu discordo, a questão de preço do BTG. Além da Copel, as outras elétricas favoritas para buscar dividendos. A Copel com 8 indicações, CPFL já trouxe, já avaliamos, já comentei sobre a tese da empresa, a alta nota que ela possui de gerenciamento de risco e ela ocupa a segunda posição também. CEMIG, Eletrobras, Engie, apenas na quinta posição, ela costumava ocupar a primeira, porém tudo isso é normal, uma vez que a empresa anunciou que vai reter e diminuir o pagamento de proventos. Taesa, Auren, Energisa, Transmissão Paulista apenas com 2, Equatorial e Alupar. Esse levantamento ele foi feito em grandes instituições. Nós falamos da Ágora, da Ativa, do BTG, da Nuinvest, principalmente Itaú BBA, Safra, XP e Santander. Copel, que coberta por 11 casas ou 11 analistas, tem todas as recomendações para compra, nenhuma para venda ou para neutra. Análise fundamentalista, lucros e mais lucros, tese essa de Peter Lynch, pegamos a DRE da empresa maior histórico possível e é visível a crescente de receita da empresa sem nunca ter dado prejuízo aos sócios. Quanto ao ROI, Return on Equity, tese essa de Warren Buffett, ela tem uma média histórica abaixo de 2 dígitos, o seu atual também é abaixo de 2 dígitos. É um retorno muito baixo, esses retornos, tanto dela quanto Taesa, quanto todas as outras, nós tivemos um cenário muito atípico em 20, 21 e 22, e quando a gente olha para o recorrente dela, ele é baixo, seja comparado setorialmente com seus pares ou não. E é exatamente aqui, em eficiência e rentabilidade, onde a empresa tem muito espaço para crescer. Dividend Yield, tese essa de Benjamin Graham e Luiz Barsi Filho, ela tem uma média histórica de 6,40%, porém 20,33% não é sustentável, a empresa não consegue manter isso de maneira recorrente, e os atuais são muito abaixo disso. Preço sobre lucro, tese essa de Robert Shiller, de regressão à média, ela tem uma média histórica de 9,41 e os atuais, nos últimos 2 anos, não só ultrapassam 2 dígitos, como beirou 20 vezes o lucro em 2022. E aqui nós falamos a questão de preço, aqui eu volto àquele comentário do BTG, onde eles acreditam ser o player mais barato, eles vão citar a TIR, porém não muda o fato deles terem citado preços. E a relação de preço, a relação risco-retorno dela hoje não é nada atrativa. Se a gente pegar a tese de regressão à média de Shiller, ela tem uma média histórica de 9 vezes, que antes da privatização não era, porque esse valor está contaminado por esses números, ele flutuava entre 6 e 7 vezes o lucro antes da privatização. E todos esses números eles são motivados por conta da privatização, por conta de uma expectativa de melhora de performance, de melhores margens, de melhor retorno. Então quem compra a companhia hoje tem que estar ciente de que está pagando mais caro do que aquilo que ela vale hoje e mais caro do que aquilo que ela vale historicamente. Quem compra ela hoje a esses preços está comprando uma empresa visando muito mais lá na frente. Dívida líquida versus EBITDA, tese essa de Peter Lynch, ela tem uma média histórica de apenas 2, é um valor histórico baixo, porém o atual é de 3,21. Não é nenhum ponto de alerta ainda, porém um ponto de atenção para o investidor e sócio acompanhar nos próximos balanços.
Preço teto, tese essa de Luiz Barsi Filho. A companhia esse ano já distribuiu mais de 30 centavos. Você que também é sócio, a gente tem uma assembleia agora para abril para deliberar mais proventos. E a gente poderia pegar o último ano fiscal fechado, os últimos 3 ou 5 anos, fazer um preditivo subindo 10% do lucro. Porém, eu vou utilizar esse 0,88, 0,90, porque eu vou permanecer com a expectativa de lucro líquido da companhia. Então, 0,9 dividido por 6%, que é o mínimo aceitável pelo Barsi, em forma de remuneração das empresas, nós teríamos um preço teto de R$15. Preço justo, tese essa de Benjamin Graham. Preço justo e preço teto são teses diferentes com finalidades totalmente diferentes. A fórmula está aqui ao lado, caso você queira pausar o vídeo. Pegamos 22,5, multiplicamos pelo Earnings Per Share, que é o LPA, 0,67, multiplicamos novamente pelo Business Value Per Share, que é o VPA, 7,80, extraímos a raiz quadrada e teríamos um preço justo de 10,84, muito mais em linha com o que a companhia é negociada hoje. Gerenciamento de risco esse pessoal, individual e intransferível. Portanto, falamos da Copel, uma empresa do setor de utilities, uma empresa elétrica, e ela obtém nota 3, ela é considerada uma boa empresa. Pontos positivos e negativos da companhia, um comentário sobre preço e um comparativo dentre as empresas pesquisadas. Ponto negativo, sem dúvida, são rentabilidade e eficiência. Ela tem campo para isso, porém o retorno sobre equity abaixo de 2 dígitos para uma empresa do setor, ela precisa melhorar. Dividend yield, quando a gente pega o histórico, por mais que ele pareça atrativo, nós temos esses extraordinários 20%, se é que a gente pode chamar assim, que caso a gente exclua isso, leva esse yield histórico para casa de 4%. Então vale levar em consideração que esse retorno de proventos da companhia, ou retorno total, ele é muito recente. Dívida líquida versus EBITDA, uma alavancagem de 3,2 é algo para se acompanhar da companhia daqui para frente. E pontos positivos não faltam. A Copel é uma necessária, ela é uma empresa que simplesmente não pode deixar de existir do dia para a noite. Ela está em um setor perene, eu sempre falo que o setor de utilities é um setor perene, porém as empresas não necessariamente são perenes, então ela está em um setor perene. É uma nova corporation, vem buscando maiores margens, melhor eficiência, e ela tem tudo para deslanchar daqui para frente. Ponto de atenção é preço. Por que ponto de atenção? E aqui eu falo como sócio. Não à toa, Howard Marks e o próprio Warren Buffett, eles sempre citam que a regressão à média ela é praticamente uma força da natureza. E aqui a gente vê claramente um descolamento. Ponto é, se ele é justo, se ele não é justo, só o tempo vai dizer. Porém é visível que a gente tem uma companhia que saiu da casa de R$2, R$3 para atingir R$10. Ela vai voltar à casa de R$2, R$3? Não contem com isso. Ela é uma empresa hoje totalmente diferente do que ela já foi. E nos últimos 6 anos, o retorno total ao acionista foi de mais de 700%. E aqui a importância e a diferenciação do porquê na área de membros eu falo para vocês esquecerem dividend yield, principalmente dividend yield atual. Eu tenho certeza que muita gente torceu o nariz porque ela tem um dividend yield de apenas 3% e muita gente não se tornou sócio dela nesses períodos. Porém, dividend yield é uma das últimas coisas que tem que ser buscada, porque ela é uma empresa que multiplicou o capital do acionista por 7, 8 vezes. Um comparativo apenas numérico, aqui a gente não fala do não tangível, a gente não entra no mundo Charlie Munger, coloca ela na última posição. Por quê? Principalmente por conta dos múltiplos de eficiência e os múltiplos de preço. Em todos eles, ela está na última posição. Um comentário rápido daquilo que eu falei antes da gente finalizar. Cada uma tem a sua linha de atuação, obviamente. Porém, observem a diferença de rentabilidade quando a gente compara com a Engie, que com certeza é um dos ativos elétricos com maior qualidade na B3. Retorno sobre equity de 40%, CEMIG 30%, e o dela é abaixo de 2 dígitos não só no atual, historicamente também. Então ela tem um longo caminho, mesmo com alguma diferença na atuação, porém ela fica atrás de todas elas. Portanto, hoje falamos da Copel, uma empresa que eu gosto bastante, uma empresa com um futuro promissor, uma empresa que multiplicou o capital de muita gente e por muitas vezes na Bolsa de Valores nos últimos anos. Deixa no comentário se são sócios ou não, se concordam com a avaliação de todas essas corretoras, esses grandes bancos. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontre excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves, o Valor Invest
investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno individual multiplicar o seu capital na bolsa de valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.